Olá, minha turminha querida. Estamos começando mais uma aula de português, certo? E hoje nós vamos estudar sobre os substantivos próprios, comuns e coletivos, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nessa aulinha, porque esse conteúdo é bem importante e vocês vão perceber que são palavras, tá certo? Que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia e que elas podem ter como característica serem substantivos próprios, comuns ou coletivos. Vamos lá. Primeiramente, o que é que nós precisamos entender sobre os substantivos próprios? Pessoal, é bem fácil, tá? Os substantivos próprios, eles vão indicar nomes de pessoas, de lugares, estabelecimentos ou de qualquer ser em particular, tá? E eles são escritos com a letra inicial maiúscula. Os substantivos próprios são bastante utilizados para indicar nomes de pessoas e de lugares, principalmente. Por exemplo, o nome de uma cidade, nós vamos escrever sempre o nome de uma cidade com letra maiúscula. Já perceberam isso? Então, nomes de cidades, por exemplo, são substantivos próprios, assim como o nome das pessoas. Vejam aí essas três imagens dessas três crianças. Olhem só, Igor, Maria, Joelma. Então, todas essas crianças que estão aí, ó, elas possuem um nome, correto? Então, o nome de todas as crianças ou de qualquer pessoa, o nome de vocês, nós sempre vamos escrever com letra maiúscula, tá bom? E são substantivos próprios, só para que vocês saibam, tá bom? Que nomes de pessoas sempre vão ser escritas com letra maiúscula. É uma grande dica para que quando vocês forem fazer o exercício, quando forem estudar sobre os substantivos, percebam isso. Sempre que tiver escrito com letra maiúscula, vocês já vão saber que é um substantivo próprio, tá? Que indica o nome de alguém, de algum lugar. Então, mas existem também os substantivos comuns. Quais são os substantivos comuns? Então, eles vão ser os que vão nomear os seres da mesma espécie de modo genérico. Como assim, tia? Não entendi. Primeiramente, eu quero que vocês prestem atenção que eles são escritos com letra inicial minúscula, tá bom? A não ser que eles estejam no início da frase. Por quê? Todo mundo está lembrado aqui. Aposto que está. Sempre que nós vamos escrever uma frase, nós iniciamos a frase com letra maiúscula. Então, os substantivos comuns, eles só vão ser escritos com letra maiúscula se eles estiverem no início de uma frase, tá bom? Só lembrem desse detalhe, tá? Então, esses substantivos comuns, como o próprio nome já diz, eles nomeiam coisas comuns, tá certo? Como nomes de animais, como nomes de objetos, de frutas, de flores, certo? Então, a gente sempre vai escrever com letra minúscula e saber que eles são substantivos comuns, como é o caso aqui, ó, dessas três imagens que eu trouxe para vocês. Estão percebendo todos escritos com letra minúscula, ó, cachorro, margarida, né, a flor, e maçã. O M da maçã aí ficou com letra maiúscula, que foi um erro de digitação, mas a gente já sabe que se escreve com letra minúscula, tá bom? E, por fim, nós também vamos ter os substantivos coletivos. Então, pessoal, o que seria os substantivos coletivos? Vejam só, percebam, os substantivos coletivos são aquelas palavras, tá certo? Que mesmo no singular, quando eu digo singular, vocês já devem lembrar das nossas aulas anteriores, tá bom? Existem palavras que são escritas no singular e existem palavras que são escritas no plural, tá bom? No singular é quando eu estou me referindo a apenas uma coisa, tá? E no plural eu estou me referindo a várias coisas e essa palavra ela é acrescentada de S no final, certo? Mas o que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Nos substantivos coletivos, essas palavras elas estão no singular, mas elas indicam um agrupamento de vários elementos. E assim elas são chamadas de substantivos coletivos. Por exemplo, se eu falo foto, a palavra está no singular. Se eu falo fotos, a palavra está no plural. Mas se eu falo
álbum, eu já sei que pode ser um álbum de figurinhas, de fotos. Um álbum, ele não vai ter só uma figurinha, só uma foto. Ele vai ter muito mais, não é verdade? Mas olhem, observem bem, essa palavra, ela não está no plural. Concordam comigo? Não tem nenhum S aí, né, no final. Essa palavra não está no plural, mas ela indica um agrupamento de quê? De várias coisas em um objeto. Por exemplo, várias fotos em um álbum, tá? Olhem essa segunda imagem aí. Boiada. Boiada é uma palavra que não está no plural, mas a gente sabe que é um substantivo coletivo, porque boiada se refere a vários bois. Concordam comigo? Então, boiada quer dizer vários bois, tá certo? Então, eu digo que essa palavra é um substantivo coletivo. E aí, por fim, estão vendo essa imagem? Cacho. Esse é um cacho de quê? De bananas, tá certo? Cacho quer dizer um agrupamento, né, de frutas em um mesmo local, que no caso seria o cacho, tá? Então, pode ser de bananas, pode ser de uvas, concordam? Então, aqui eu digo que é um substantivo coletivo. Só para que vocês entendam bem essa questão do substantivo coletivo, eu trouxe mais alguns exemplos de palavras, tá certo? Que são substantivos coletivos. Vejam só. Ala, estão vendo aí na primeira linha? Ala quer dizer o quê? De pessoas em fila, várias pessoas numa fila. A gente também pode chamar de ala, tá? Álbum, como a gente já conversou sobre isso. Retratos de selos, de figurinhas, tá bom? É uma palavra que ela está no singular, mas ela se refere a várias coisas. É como o próprio nome já diz, substantivo coletivo. Coletivo é o quê? Vários, tá bom? Vejam aqui, alcateia. Alcateia de quê? De lobos, tá? É um grupo de lobos. A gente chama de alcateia. Alfabeto. O que é o alfabeto? É um agrupamento de letras, tá? Que vocês vêm aprendendo bastante ao longo dos anos sobre o alfabeto. Então, o alfabeto é uma palavra que é um substantivo coletivo, tá? E que se refere ao quê? A um agrupamento de letras, de várias letras. Armada. Armada é uma palavra que se refere a navios de guerra, vários navios de guerra juntos, nós chamamos de armada. Arquipélago, vocês já viram isso em geografia. Arquipélago é um conjunto de quê? De ilhas, tá certo? Aí, para dizer que é um conjunto de ilhas, nós dizemos que é um arquipélago. Então, é um substantivo coletivo, certo? Assembleia. A assembleia pode ser um grupo de deputados, um grupo de pessoas, um conjunto, né, de deputados, de pessoas reunidas, tá bom? Nós chamamos de assembleia. Atlas, outra palavra aí, ó, que se refere ao quê? A um conjunto de mapas, tá certo? A gente vê bastante sobre essa questão de atlas na disciplina de geografia, tá? Um material que nós temos que tem vários mapas nele, para nos ajudar a nos localizar, saber sobre os locais, os lugares. Então, nós chamamos de atlas, tá certo? Outra palavra aqui, banda. Banda de quê? De músicos, certo? Bando, já bando, ó, vai ser o quê? De aves, várias aves reunidas. E, por fim, aí, a última palavra que vocês estão vendo, a palavra batalhão. Batalhão vai ser o quê? Um grupo, né? Um conjunto de soldados, tá? Então, batalhão, quando vocês virem essa palavra, vocês já sabem que é um conjunto de soldados. Quero dar uma dica para vocês. Pesquisem mais sobre os coletivos, os substantivos coletivos, que vocês vão descobrir várias palavras que vão querer dizer, falar sobre grupos, que podem ser de pessoas, de animais. Os animais, por exemplo, cada grupo de animal vai ter um nome diferente, tá bom? No substantivo coletivo. Então, fica aí para vocês essa sugestão de pesquisa. Pesquisem que vocês vão ver que vai aparecer bastante coisa interessante para vocês estudarem sobre os substantivos, tá bom, gente? Não deixem de fazer os exercícios do livro, não deixem de estudar e principalmente não deixem de ler.
tá bom? Que é lendo que nós nos tornamos feras na disciplina de português. Português exige isso, bastante leitura e dedicação, tá bom? Um grande beijo para todos vocês.